momento atual que a nossa humanidade está vivendo? O momento atual que a nossa humanidade vive é muito diferente dos nossos momentos do início do século XX. No início do século XX, o movimento espírita estava atrás de um propósito. Eu preciso de um propósito. E descobrindo que o propósito da doutrina espírita era a transformação moral, nós pegamos um viés assim, meio torto, e seguimos nessa linha. Não foi equivocada, mas não era a mais exata. Nós pegamos uma frase de Kardec: fora da caridade não há salvação. E nós entendemos que transformação moral é fazer caridade. E nós criamos as instituições espíritas, nas instituições espíritas, os trabalhos assistenciais volumosos que nós tivemos no período aí. Alessandro ontem até nos lembrava, na década de 40 até a década de 60, 70, o movimento espírita era extremamente assistencialista. Eu digo assistencialista porque ele não era assistencial, ele era assistencialista mesmo. Por quê? Porque era entrega. Quem faz a sopa não toma da sopa. Quem toma da sopa e não faz a sopa. Então as pessoas iam para o centro espírita fazer a sopa para o pobre, mas eles não tomavam da sopa. Quem tinha que tomar da sopa era o pobre. E o pobre não tinha direito de fazer a sopa, porque ele era pobre e não tinha por que fazer a sopa. Essas coisas foram muito revistas ao longo do tempo, e atualmente a gente chama a comunidade: ajude aqui, dona Maria, corte aqui essa cebola, corte ali a batata para nós, vamos fazer a sopa junto, depois a gente toma essa sopa. Então isso tudo são mudanças que o movimento espírita foi experimentando ao longo desse tempo. Mas teve um período muito longo em que o espiritismo enxergou na caridade institucional o grande viés, a grande força que ele deveria ter. E nós fomos, indiscutivelmente, durante boa parte da história do século XX, um movimento fundamentalmente assistencialista. Nós tínhamos hospital, creche, escola, orfanato, tanta coisa. A Federação Espírita do Paraná tinha uma quantidade enorme de instituições assistenciais. Ao longo do tempo, vocês podem ver que ela foi se desfazendo de várias dessas responsabilidades para focar num outro objetivo. Então, o nosso movimento espírita, ele foi um movimento muito voltado para a questão assistencial, e até com prejuízo das questões de estudo. Num certo momento, a gente começa a se desenvolver no campo do estudo, ou seja, não é só oficina, mas desenvolve a parte do centro espírita como escola, e ali nós vamos ver mudanças incríveis quando esses grupos de estudo vão se constituindo e as pessoas vão se desconectando progressivamente dessa necessidade do trabalho assistencial para a busca do esclarecimento. E paralelo a esse processo, um grave adoecimento da nossa sociedade foi acontecendo. No período em que nós estávamos ainda no século XX, a nossa sociedade tinha muita desigualdade, muita fome, muito desequilíbrio. A sociedade brasileira tinha muita desassistência. Vocês são novos, vocês não sabem disso, mas eu sou mais velho que vocês, posso dizer. As pessoas precisavam esmolar para viver. Então, você é cego, tem que pedir esmola. Você é cadeirante, vai pedir esmola. O centro comercial era cheio de gente pedindo esmola, porque eles não tinham condição de trabalhar, o Estado não os enxergava, automaticamente esmola. Então, como havia uma quantidade muito grande de pessoas excluídas, evidentemente o movimento espírita fez um bom trabalho de acolher esse pessoal com sopa, com isso, com aquilo. A gente fez muita coisa nesse sentido. Só que ao longo do tempo houve mudanças até na própria legislação brasileira. E com o tempo, essa necessidade de nós sustentarmos as pessoas que estavam nessa condição, ela foi diminuindo. Na medida em que isso foi diminuindo, foi crescendo a necessidade para um outro lado, que foi o adoecimento mental.
E nós não percebemos isso. O movimento espírita continua dando sopa, dando agasalho, dando leite, dando pão, fazendo as coisas do sentido material, e a sociedade se matando, se drogando, se destruindo, se acabando, mas o movimento espírita não conseguiu enxergar a mudança que a sociedade estava fazendo. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou dizendo. O problema deixou de ser uma fome física e passou a ser uma fome espiritual. E o movimento espírita continuou dando pão, dando pão, dando pão, dando pão, e as pessoas aqui num processo de adoecimento gravíssimo. E a gente não conseguiu virar a nossa bússola para dizer: ei, mas agora já tem um pessoal aqui que pode ter um acolhimento pelo menos mínimo nessa condição, e eu tenho como mais grave problema social hoje, não mais a fome do estômago, mas eu tenho uma outra fome que eu preciso tratar. O trabalho assistencial da Casa Espírita, ele passou por várias transformações muito importantes nos últimos anos, e que às vezes o movimento espírita não se atentou para ele.